importância da redação publicitária no marketing digital? Neste episódio de hoje do O2 Podcast, eu e o Matheus vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para a sua empresa e também para quem pensa em seguir carreira. Olá, Matheus, seja bem-vindo ao O2 Podcast. Pela primeira vez eu estou apresentando e é uma honra ter aqui você ao meu lado. Se apresenta aí, não fica olhando para minha cara, não. Graças a Deus, né? Tudo bem, galera? Prazer estar aqui, meu nome é Matheus Gomes, sou redator aqui também na O2 junto com o Reinaldo. Conheço essa peça há 10 anos, ao mesmo tempo que eu estou no meio da comunicação quando eu ingressei na faculdade. Passei por assessoria de imprensa, comunicação interna, rádio, né? Como repórter, como produtor, apresentador, enfim. Acho que eu fiz de tudo no meio do rádio. Estou como redator publicitário há 1 ano e meio aqui na O2, fazendo essa dobradinha com o Reinaldo. Essa dobradinha aqui nos microfones já aconteceu na época da faculdade, faz muito tempo, em 2015. O mundo era um pouco diferente. O mundo é bola. O mundo é bola, o nome do programa que a gente apresentava. E hoje a gente está aqui para bater o papo sobre a redação publicitária, que faz parte desse campo da comunicação, que é tão diverso, integrado, e que está levando, né, as empresas hoje em dia a novos patamares, seja no interior, na capital, nacional, internacionalmente, por que não? E, ô Matheus, como diz, é cópia ou redação? O que você acha disso? Então essa é uma discussão legal, né, Reinaldo? Porque a gente usa muito inglês hoje em dia, né? O inglês, ele é funcional. Tem gente que tem preconceito porque fala que é estrangeirismo, mas ele funciona em diferentes conceitos, em diferentes situações. Às vezes uma palavra inglesa ela é mais forte, mais eficaz, né? Cria uma conexão melhor com o público. Só que para esse caso, eu acho que cópia é um pouco gourmetizado. Eu acho que redator ou redação publicitária tem mais a ver com a cara do Brasil, porque me evoca algo de fazer acontecer, de resolver, sabe? E eu acho que o redator tem essa função também. Acho que a ideia, ela resolve parte do problema. A outra parte é a execução, né? Eu acho bem interessante isso daí. Quando eu estava dando a introdução da redação publicitária, tanto para os estagiários, tanto para o projeto Curirim, que existe aqui na agência, eu sempre falo o seguinte: o termo redação publicitária, ele parte do princípio que a redação vai ser utilizada apenas em publicidade. Mas a gente sabe que existe a diferença entre o marketing, propaganda, publicidade, e a redação ela é utilizada nesses outros termos também. É utilizado no marketing, tanto na parte de lançamento de produto, de pesquisa interna de marca e coisas do tipo, até no brand. Então, por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas usam o termo copy, já que ela não é utilizada só na publicidade, e sim em outras áreas também, assim como no marketing, como na propaganda. É um guarda-chuva, né, se for pensar. Consegue caber várias áreas ali. E é interessante quando você falou de marketing, porque o marketing que tem seu braço mais atuante hoje, que é o braço que é o marketing digital, engloba muito do copy também, né? O próprio SEO, né, apesar de ser algo muito específico, ele tem técnicas de redação publicitária e até alguns casos de texto jornalístico, né? A gente que, né, migrou para o lado sombrio da força, mas que começou no jornalismo, sabe bem disso. É verdade, porque o jornalismo ele ensina um texto bastante correto, né? Já a parte da redação publicitária, ele traz o toque mais criativo. Lembrando que muitas vezes as pessoas acham que redação publicitária, cópia é só texto, mas na verdade é a composição da ideia. Eu diria até que é uma arquitetura, né? Uma arquitetura é um bom termo para isso. Eu até penso um pouco, porque você tem uma ideia para uma campanha, por exemplo, mas ela tem que se desdobrar nas mídias off, ela tem que ter um bom slogan, ela tem que ter uma boa apresentação visual, uma boa identidade visual. Isso começa com o redator, eu acho. Por mais que o diretor de arte, a criação, vá desdobrar de um jeito específico dele, com o conhecimento intuitivo que ele tem, com o conhecimento semiótico que ele tem, parte do cara que pensou o texto, as primeiras imagens que vem na cabeça dele, ou como ele desdobra essas imagens para novas ideias. Então, a parte de texto, eu vou falar aqui que ela é a materialização de uma ideia que vem na mente, né? Quando você vê aquelas ideias que aparece uma lâmpada, né? Como aí um ícone para ideia, alguém pensou em transformar a palavra lâmpada numa imagem, ou ao contrário, né? A gente tem uma discussão sobre isso, acho que tem
acho que chama Filosofia da Caixa Preta, um teórico da comunicação que fala a respeito disso, o William Flusser, mas, no geral, ou a gente pensou um texto e viu uma imagem, ou a gente viu uma imagem na cabeça e materializou o texto. Essa até é uma discussão que cabe muito para longe, mas vale o pensamento. Eu acho bem curioso isso, né? A gente vai ter processo criativo, se for pensar. Sim, eu acho bem curioso isso daí que você falou. Tem aquela frase que fala, uma imagem diz mais que 1000 palavras. Olha, eu olho aqui para você, eu quero ver você dizer isso com uma imagem. Precisa de texto. O texto é muito importante, a imagem também, a sua composição. É tudo um processo que faz parte, tá? Então não dá para dizer quem é melhor ou pior, e sim composições que chega ao final, que é a mensagem que vai ser construída. Isso para sua marca, isso para você que está criando, porque é importante. Tanto a parte textual quanto da imagem. Ambos são importantes. E acho que vale destacar, Reinaldo, que engana-se quem pensa que um conceito que tem só uma foto, sem nenhum texto, formando uma arte, não tem texto. Aliás, tem muito texto por trás, né? Tem o texto de pensar em como a imagem vai ser composta, do ângulo, da iluminação, da proposta, das referências artísticas. Eu acho que isso vale muito também. Porque, por exemplo, para você fazer uma foto mais sombria, com a sombra e tal, quem pensou na foto antes do fotógrafo, geralmente numa grande campanha, um redator, partiu do expressionismo alemão, do cinema noir, né? Dessas referências. Então eu acredito que o texto ele é tão amplo que eu acho que ele está antes da gente digitar, né? Ele está no que a gente pensa. Cara, isso daí é muito importante também, porque faz parte do universo de redação detectar o tom verbal e como a marca se expressa. Aí vai entrar arquétipo, vai entrar objetivos de comunicação. Então, antes de você aplicar a criação, antes de você aplicar a imagem, você precisa saber como que a marca se comporta, né? Claro, isso aí que você tocou aqui, a gente até conversa um pouco com o branding, é muito importante. Quando a gente vai pensar em construção de imagem de marca, de identidade de marca, uma coisa que vem muito à minha cabeça a marca tá passando uma impressão para alguém, né? Se você for pensar na Chili Beans hoje, eu acho que é um exemplo muito legal. A Chili Beans não é só pro cara descolado, né? O Reinaldo, por exemplo, é um cara que tem bastante tatuagem, gosta dessa parte gráfica. Eu não tenho. Na verdade, um dos públicos da Chili Beans sou eu. Por exemplo, eu nunca fiz uma tatuagem porque eu não cheguei a uma ideia, alguma frase que seja importante para mim, o que eu acho legal. Então, um óculos mais descolado pode fazer uma diferença no meu visual, ou seja, qual impressão eu estou passando? E aqui está talvez o grande nicho, o grande gap da situação. O que eu estou comunicando? A pergunta vem antes do texto definitivo. E saber fazer as perguntas certas no momento de um job ou de algum outro tipo de evento de ação é importante para você construir aquilo. Eu lembro de uma propaganda da Futura, não sei se você recorda, institucional. Não são as perguntas que movem, ou não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Eu acho que isso faz muito sentido pro processo criativo no geral, não só na redação publicitária. Quando você pensa num gênio como o Leonardo da Vinci, quantas perguntas ele não fez para ele mesmo para poder pintar, para poder fazer as invenções que ele tinha? Então, a parte da criatividade, eu acho que pode partir das perguntas. Nem sempre é preciso. Às vezes as referências estão mais afloradas, o assunto é mais fácil para você tem mais tato com aquilo. Às vezes não. Às vezes a pergunta faz diferença. Cara, eu gosto muito disso porque o Eugênio Mohallen, que é das grandes... E o nome dele é um trocadilho, né? Eugênio. 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 É um gênio. E é um gênio É um mesmo. gênio, é um gênio. Ele fala que antes de você escrever, você tem que pensar em como você vai combater o problema. Manual do estagiário? Eu não lembro de cabeça. Não lembro exatamente, mas assim. eu vi isso acho que não foi no podcast dele que ele fala a respeito. Por exemplo, se você vai vender água é porque tem sede, cara. Se você vai vender um óculos charmoso da Chili Beans é porque existe alguém que quer o charme. Então isso é muito importante. Antes da gente construir a mensagem, a gente tem que pensar quem que vai receber ela, sabe? Isso aí é muito importante. O público-alvo e a persona, eu acho que eles direcionam muito bem a comunicação. Eu entendo, claro que uma pesquisa de mercado ela te dá todo o suporte para você
definir de maneira precisa como você vai agir. Mas alguns conhecimentos, como o dos arquétipos, das personas, quando você vai olhar pro Carl Jung, que é o grande nome disso, né? Da psicanálise que desembocou na nossa área, eu entendo que você conseguir identificar a identidade de uma marca, olhando para os arquétipos, é um grande passo aí pro redator, ou para a pessoa que vai construir a marca, para isso, porque é o seguinte, quanto mais identidade, quanto mais força na identidade uma marca tem, mais forte ela é. E para o seu serviço, a gente estava até conversando sobre isso esses dias, é até mais fácil, entre muitas aspas. Agora, quando você tem uma marca que se comporta de maneira mais comum, né, que a gente chama de que é o arquétipo do cara comum, você vai cavar mais as informações para descobrir qual que é o grande diferencial. Porque já pensou no mercado onde você é igual a todo mundo? Essa é a grande dor, eu acho que a grande pergunta, a grande necessidade, por exemplo, de uma marca, quando um redator está fazendo a parte aí do branding, por exemplo. Entender essa grande pergunta, principalmente quando é algo que parece genérico. E não há problema em ser genérico, a gente sabe disso. Quando você é genérico, você agrega vários perfis de pessoas, né? Você direciona uma comunicação mais ampla, não tem problema. Mas o que dentro dessa generalidade é tão diferente? E a pesquisa nesse caso, Reinaldo, acho que você pesquisa há mais tempo do que eu, vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Porque pesquisar não é só o ato de falar assim, tá, se comporta assim. Tá, mas por exemplo, se é pra uma cidade X, como que essa cidade fala? Como que é o perfil dessas pessoas? Densidade demográfica mesmo, a gente vai pra geografia quase. É mais do que isso. Como que é essa cultura? É uma cidade satélite? É uma cidade mais importante na região? Pra gente que tá aqui no interior de São Paulo, por exemplo, essas são perguntas que norteiam às vezes os nossos jobs, né? Cara, é bem importante você saber quem vai receber a mensagem. Por exemplo, aqui, quando a gente fala em Oxygen Web e nesse podcast, a gente quer que quem receba essa mensagem sejam principalmente empresários que estão consumindo isso e que vejam a imensidão e a importância da redação. Claro. Só que, quando a gente fala em público secundário, é claro que o rapaz que está estudando redação publicitária pode ver isso daqui, a menina que sonha trabalhar numa agência pode ver isso daqui também. O professor da área, por exemplo. Então, tipo, apesar da gente lapidar, a gente pensa sempre em atingir o maior número de pessoas. E aí, por isso que a gente chama de público primário, né? Ou seja, que vai ter a maior densidade. E quem quer atingir todo mundo, não atinge ninguém. Essa é a grande lição. Essa é a lição Essa é a de grande tudo. lição. Você não... Se você olha, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa de mercado e da elaboração da sua marca, ou seja, vai ser o básico de brand. E brand vai ser sempre o maior valor agregado de uma marca, é o brand dela, velho. É como ela funciona. Isso daí tá além de produto, tá além de serviço. É a sua essência. Por exemplo, quando a gente fala em Coca-Cola, o que você lembra quando a gente fala de Coca-Cola? Vermelho. Primeira coisa, por exemplo... Empírico, vai. Felicidade. Felicidade, é isso. Coca-Cola não vende... Engarrafada ainda por cima. Não vende açúcar preta, tipo, vende felicidade. Exato. Então isso é o óbvio. Por exemplo, outro dia tem até um curso da Ana Couto que fala dos patterns da Netflix. Pô, quando você está trabalhando numa marca pequena e utiliza patterns, que são as repetições de imagens para gerar e agregar valor para sua mensagem, você olha assim e fala, pô, é bonitinho. Mas quando você olha o efeito sonoro numa Netflix e o seu pattern, a sua composição, só ela já fala, é Netflix, cara. O pattern vem do Tudum. Isso é muito... do Tandan. Tipo, você deve saber do que a gente tá falando, né? Quando faz esse Tandan, né? Então, é muito importante a gente pensar na parte teórica antes da prática. Você citou isso e como o branding é a essência da empresa... Ana Couto, que dispensa apresentações pra gente, mas pra quem não sabe, talvez a maior agência hoje que se dedica a branding no Brasil, ou uma das maiores junto com a Brandster, né? As duas, eu acho que a Ana Couto é um pouco maior, né? Mas ela criou o logo da CBF, o novo, por exemplo. A Jequiti, que é uma marca do Grupo Silvio Santos, né? Que, né?
A gente recentemente teve até a perda do Silvio, que é uma grande perda para comunicação. Um dos maiores gênios da... Gênio. Gênio. Ele é o gênio Se não for geral. o maior. Uhum. Se não for o maior mundial. Quando foi construir as marcas da Jequiti, porque a Jequiti como marca, e tem os produtos, né, os perfumes. O logo da Jequiti, a parte de fonte, é muito interessante. A fonte da Jequiti é baseada na assinatura do próprio Silvio. As cores, né, não só do SBT, mas de todo o grupo, são baseadas na personalidade do Silvio. Então você vê que por isso que não é só repetir Jequiti a cada 5 segundos na televisão. É mais do que isso. É como inconscientemente a gente percebe que aquilo faz parte do jeito do Silvio Santos de se comunicar. Isso é maravilhoso. Agora, quem teve essa ideia, quem percebeu, quem pesquisou, tem que ter os méritos aí, porque parece simples pra gente falando, mas acho que as grandes ideias parecem que estão debaixo dos nossos narizes. Cara, é simples depois de feito. Exato. Né? Isso daí é uma coisa bem lógica, tipo, quando a gente vê uma ideia, vamos falar de ideias ganhadoras de festivais de criação, de Cannes, do próprio Fast Digital e tal. Nossa, você olha assim e fala, pô, é simples. Faz, seja original então. É tipo assim, é fácil você julgar antes da produção, tá? A gente fez aqui pra agência uma campanha pra uma empresa pra um provedor de internet aqui da região. Pro verão, uma das várias campanhas que a gente já fez pra eles. E dentro da identidade, o Gabs, que é um dos nossos criações aqui, a gente trocando uma ideia, ele colocou um elemento que é do verão, mas que é muito mais Brasil que verão, mas funciona. O vira-lata caramelo. Então assim, quem olha e fala assim, tá, cachorro, mas tem algo ali que a gente não para pra perceber sempre. Porque, claro que é Brasil, é tropical, mas depois de feito é fácil de falar que a ideia foi simples, mas é algo tão Brasil que deixa ainda mais a discussão mais nossa e menos clichê, com coqueiro, com aquele monte de coisa que a gente já conhece, por exemplo. Uhum. Isso é importante também de ser pensado, porque às vezes você é empresário que contrata uma agência, que contrata a Oxygen Web, por exemplo, você acha que vai jogar a mão numa pessoa que vai abrir o Photoshop e tudo vai sair. Mas não, isso não é verdade. Pra gente que é redator, porque trabalha com redação, a gente trabalha com branding, a gente trabalha com performance, com storytelling. Existe tanta coisa que a gente estuda, cara, que é uma coisa que vai passar a arquitetura da ideia, que vai passar a composição para o criação executar. A dupla de criação é muito importante. E além disso, tem que pensar em toda a equipe, né? Porque o atendimento, que é o gestor de contas, vai pegar todas as informações, vai colher a necessidade. Toda a equipe é muito importante no processo criativo. Exatamente. É até legal o Renato tocar em storytelling, porque eu acho que tá muito na moda, muita gente usa nas redes sociais. Você, assistindo a gente mexendo no Instagram, você vai ver algum storytelling daqui a pouco. Só que algo muito importante é que tem que saber o jeito que ele vai ser usado, né? Como essa história vai ser contada. Eu lembro de um professor nosso da faculdade, não vou citar o nome dele, mas ele tem muita história pra contar. Ele falava uma coisa, que as pessoas gostam de histórias de pessoas. Homerinho? Grande Homero. Gigante. Grande professor da rádio. E faz sentido. Faz muito sentido. Eu acho que nada cria mais conexão com uma pessoa do que uma outra pessoa. Aí você fala assim, Matheus, mas por exemplo, a Disney sai da caixa e um dos grandes desenhos famosos é o Rei Leão. De fato é. Mas usando uma linguagem técnica, aquele leão ele é meio antropomórfico, né? Um leão com comportamento, com sorriso humano. Se você for pensar. São sensações espelho, exatamente. Né? Porque é a mesma coisa que... Fora que tem um Shakespeare ali, né? Mesma coisa quando você vai pegar algo... Por exemplo, você vai trabalhar aqui no Brasil e você vai utilizar uma imagem de um alemão aguado na composição da imagem. Cara, isso não gera conexão espelho, né? E aí entram os gatilhos mentais, que faz parte da redação. Você deve ter ouvido isso, é de psicologia, né? Que os gatilhos nada mais é do que coisas que fazem gerar conexão. Por exemplo... Isso na parte textual, existe até o modelo AIDA, por exemplo, que a gente vai gerar atenção, gerar interesse e ir para a conversão, usar até o imperativo também. Quem nunca usou
compre aqui, leva esse celular agora. Conheça, descobre. A escassez, Exatamente. até hoje. Só amanhã. Só amanhã, no Magazine Luiza, né? E assim por diante. E esse tipo de coisa parece clichê, mas são estudos. São coisas que são estudadas e trabalhadas para gerar um retorno verdadeiro. Você desdobra uma performance mais forte, né, com isso, né? Você tende a vender mais, você tende a converter mais. E dentro da estratégia tem a sua função, né? A gente conversa muito que não existe branding e performance separados. É impossível, acho que os dois juntos se completam, acho que não existe performance sem branding. Porque performar sem a sua marca ter força, ter valor, ter essência, é muito complicado. Talvez você até consiga, mas não vai ser permanente. Você não vai estar presente na mente das pessoas. Cara, eu brinco às vezes que você só consegue performar sem brand quando o seu ticket de produto é muito baixo. Geralmente, sei lá, hot dog, pastel, coisa que a pessoa não se importa em errar. É uma necessidade humana também, né? Tipo assim, é uma comida imediata. A pessoa não vai se importar em errar. Mas olha a diferença, o fast food, que é o McDonald's, não é o McDonald's à toa, né? E o McDonald's, tem um brand aí. Quando a gente pega, por exemplo, o Mac aqui em Prudente, ele ficou estudando vários anos para se mudar para Coronel Marcondes, por exemplo. E tem muita gente que tá começando um negócio, compra uma franquia aleatória e instala em qualquer lugar sem nenhum mínimo de estudo. E acho que vai dar certo. E não dá. Não é assim. Não é. Não existe almoço grátis, né, no mercado. E tipo, a parte da redação, ela também ajuda nisso. A você compor. Por que eu falo que não é só publicidade? Por exemplo, um redator poderia auxiliar na pesquisa de mercado antes disso acontecer. Então, tudo isso é importante, né? Até pensar numa logística, por exemplo, de trânsito, essa rua, que sentido que ela é? Ela é mão dupla, ela é bairro-centro, centro-bairro, né? O sentido da via. Porque tudo isso influencia em como a pessoa olha de fora do carro para o estabelecimento. Então, toda essa percepção também passa pela pesquisa e passa por quem está atento em saber onde deve estar corretamente o logo da empresa, a fachada, no campo de visão. Uhum. Eu até brinco, tem uma empresa do ramo da comunicação aqui na nossa cidade que ela não tem fachada. E ela está no centro. E já me perguntaram mais de sei lá quantas vezes na vida onde ficava. E eu respondia, louco, mas não tem nada ali. E acho que aí tem um ponto. Quem não é visto não é lembrado. É clichê, mas é verdade. Você hoje tem que ter uma presença física e digital. E eu tenho percebido, e claro, o seu digital tem que ser muito forte, se você é um e-commerce principalmente, mas a sua presença física ela tem que estar ali. Ela tem que estar presente na geografia daquele lugar e talvez influenciar. Cara, existem... Ser referência. Existem marcas que dizem o contrário, né? Nubank, por exemplo, deve ter um escritóriozinho e ele funciona no 100% digital, né? Esse é o digital, no caso. Agora, por exemplo, para uma realidade mais centrada, por exemplo, no interior, talvez seja viável ter um lugar bem localizado. Cara, eu acho interessante porque também na redação publicitária faz a parte do storytelling de vendas, né? Quando a gente fala de topo, meio e fundo de funil, da pessoa se vender. Por exemplo, não vai ser o melhor profissional... Atrair, qualificar, né? Encaminhar para venda. Um exemplo que eu vou dar, não vai ser o melhor profissional que vai estar nas melhores posições do mercado. É aquele profissional que melhor se vende. A mesma coisa de marcas. Às vezes, por exemplo, vai ter Coca-Cola é o melhor refrigerante? Não sei. Porque existe o teste às cegas, né? Que falam faz da Coca a Pepsi ganha, né? Que a Pepsi ganha e tudo mais. Daí é um clichêzão da publicidade e propaganda do Brasil, do mundo, né? Na verdade. Mas a verdade é a seguinte, a Coca-Cola se vende muito bem. Teve um fato, que eu não vou citar marcas, tá? Mas a Coca... veio com o ônibus dela, né? Tipo, caminhão? Ônibus, né? O caminhão da Coca. O caminhão da felicidade. Eu não conhecia o ônibus da Coca, né? Gente. É novidade. O ônibus da Coca. O caminhão da Coca tava aqui e ele acabou... Ele acabou, uma marca local acabou oferecendo outro refrigerante. Muita gente achou a sacada brilhante, não sei o quê.
na minha opinião, foi bem medíocre, né? Porque você utiliza todo o poder de uma marca grande para oferecer o seu produto. Não pareceu algo legal e realmente efetivo, né? Você tá se apropriando de algo que não é seu. Então, assim, é complicado. Isso daí é bem complexo. E você tá falando inconscientemente que a sua marca não tem valor suficiente. Porque É um problema. você estava oferecendo algo gratuitamente para composição da Coca-Cola. Isso foi... Cara, eu como especialista em brand, por ter uma pós, por ter trabalhado muito tempo nisso, eu olhei isso, a minha primeira reação foi, putz, que nada a ver. Faltou um pouco de bom senso, né? Acho que nesse caso aí, Faltou, de cara. analisar a situação e falar, cara, o que eu tô passando pras pessoas com isso? O que vai ficar memorizado na cabeça de quem esteve aqui e de quem vai ficar sabendo, porque a Rádio Peão existe. Uhum. Então, assim, isso é muito complicado e gera problema. Sim, geram ruídos na comunicação, né? E não, eu não tô falando que é mal feito ou bem feito, porque às vezes você teve o clique da ideia e parece muito, muito massa, né? Mas você tem que pensar estrategicamente também. Parece uma pegadinha também, né? É. Parece uma pegadinha. Eu acho que esse é um grande problema aí. Isso daí também pode, se alguém me trazer argumentos contrários, que valeu a pena por causa disso, a gente pode sentar e discutir, porque tudo é discutível, né? Desde que não faz parte. Faz parte. A gente pega a parte técnica e põe na mesa. Vamos ver os prós e contras, né? A gente tava falando muito de marca, Reinaldo. A gente falou de parte técnica. E algo que acho que talvez seja o job mais difícil para quem não tem tanto, não conhece tanto o assunto, que é a parte de name, né? Que as pessoas acham que é só colocar um nome lá e já era, que é só escolher, né? Pega o nome aí, pô. Não é bem assim. Eu acho que o name é um dos mais, pra mim, é o mais difícil de fazer. Pra mim é um dos jobs mais legais de serem feitos. É muito legal de fazer, mas também é um dos mais difíceis porque ele tem essa dualidade, né? Você dá um nome pra algo que não tem nome ainda, mas ao mesmo tempo você tem vários cuidados que devem ser tomados, não só da parte técnica, mas da parte legal também, né? Pra quem tá começando aqui, existe um curso que é Introdução ao Name, né, da Brandster. O beabá do name? Não lembro exatamente. Uma coisa assim. Mas a Brandster, pra quem se interessa por brand, tem vários cursos gratuitos, gente. Então, vale muito a pena, tá? É uma plataforma de cursos. O Sebastiani talvez seja um dos ícones do brand no Brasil nacional. Tipo, ele e a Ana Couto, né? Ele e a Ana Couto, acho que é pau a pau. Acho que ninguém deve nada a ninguém dos dois. Mas são profissionais excelentes e a gente tem que admirar bons profissionais, né? Tem que se espelhar neles. A gente tem que olhar as pessoas que estão em algo realmente, tipo, num patamar alto, e a gente tem que olhar e falar, pô, esse cara, a gente tem que aprender com ele. E até as coisas erradas ou as coisas corretas que a gente faz, a gente tem que aprender. Porque errar e não corrigir, como que diz o velho clichê? Errar na primeira vez, tudo bem. Errar duas vezes é burrice. Tipo isso. Não adianta, né? Então, mas para quem... Só para explicar, deixar claro. O processo de naming é o processo de dar nome à marca, produtos ou até campanhas, por exemplo. Que a gente fala muito que desdobra entre título e morte, né? E tem um slogan também que é o mesmo processo o processo criativo do name, é parecido, inclusive. Você vai dar um nome a algo, você vai caracterizar algo, mas não no sentido de rotular, mas no sentido de buscar uma singularidade para aquilo. Isso, e o processo é extremamente estruturado. Aqui dentro a gente tem um passo a passo bem legal que a gente... Robusto, né? É robusto. Eu acho que é importante isso, a gente aprender a como eu posso falar, não gostar, mas tipo ter orgulho do trabalho que a gente executa. Viver o processo. Sim, porque a gente vive um processo com uma qualidade interessante. Tanto que aqui dentro do Hub tem até uma moça, como que é o nome? Lívia. A Lívia, de uma empresa parceira nossa, Insta Registro, que ela vê até a registro de marcas do INPI, que a gente consegue fazer isso também, que é importantíssimo, que pode parecer bobagem, mas acontece, processos acontecem. Na minha carreira, desde 2011, eu já vi acontecer algumas vezes isso. É raro, muitas vezes as empresas não querem ir atrás de registro, mas isso é um problema. Toda empresa deve ter registro, senão o problema vai bater cedo ou tarde, cara.
e o problema que a gente tá falando é processo. E é sério. E é muito sério. E são valores altos, tá, gente? Então, por isso, muitas vezes, eu quero esse nome, mas seu nome, né, no segmento que você está, você não pode ter ele. Mas eu quero. E algo muito importante, Reinaldo, é confiar na técnica do profissional. Porque às vezes até o cliente pode trazer uma sugestão de nome legal, inclusive, só que às vezes a gente tem algumas técnicas que a gente identifica, logo de cara ou não, que aquele nome ele é muito óbvio, às vezes. E pode causar algum problema de generalismo, ou seja, é algo mais do mesmo, não vai fazer diferença. Então, o nome também tem essa preocupação. Então, por isso a gente tem muitas técnicas, é isso. A gente pode pegar um conceito e ver em outras línguas, a gente pode juntar palavras, né? Que não é neologismo, são coisas diferentes. A gente pode fazer outras questões, a gente pode adaptar um nome pessoal para alguma marca, ou o nome de uma flor, de uma fruta, de uma planta, dependendo do contexto. Então, assim, existem técnicas, existe um jeito de fazer, existe uma forma correta e uma forma legal. E que não é legal de bom, não, é legal no sentido jurídico da coisa. Então, assim, confiem no profissional. Acho que um dos mais importantes é isso. Cara, eu acho que é muito importante isso, né, que você tá falando, porque a gente... É lógico que existe muito empirismo, Claro. coisa do tipo e tal. Mas a gente tenta utilizar técnicas que realmente são comprovadas, né? A gente não tá brincando com a sua marca, porque a gente não tem o objetivo disso. E muitas vezes, eu até brinco que na área do marketing, as pessoas colocam muito o dedo, né? Mas aí eles querem que dê o mesmo resultado se tivesse sido feita a técnica 100% pura, né? Por exemplo, você vai entrar numa cozinha e você vai falar para a pessoa mudar o ingrediente aqui, muda o ingrediente ali e tudo mais, e você quer que tenha o mesmo sabor, vai ter um sabor que você não espera. Então, o resultado, quando a gente fala de resultado e a gente mensura isso, geralmente é da nossa técnica e da nossa experiência. Então, a gente sabe o que dá certo e o que não dá. Então, por isso que é muito importante confiar no trabalho daquele que você contrata, né? Você não vai contratar um médico para tirar seu câncer e falar, olha, o bisturi aí tá errado. Então, infelizmente, por causa de muitos cursos que até, eu não diria nem por causa de curso, eu diria, sei lá, qualquer um tá gravando um Reels falando 5 dicas de marketing digital que ele mesmo inventou, e aí a pessoa vê e acha que é expert nisso. Esse é um grande problema. Essa difusão de informação que a gente tem hoje em dia, ela tem esse ponto negativo, né? A gente consome muita informação o tempo inteiro, toda hora. Uhum. A gente até aprende de pontos de vista diferentes. Isso é legal. Mas essas fontes são confiáveis, sabe? Isso aqui não é uma pergunta científica só ou uma pergunta talvez até jornalística. Não, essa aqui é uma pergunta de quem está pensando num bem-estar também. Essas informações são confiáveis? Essas informações fazem sentido na hora de aplicar isso? Por que eu falo isso? Porque a gente trabalha também com medidores de resultado. Eu acho legal você levantar isso porque quando a gente vai aplicar isso, não só o naming, não só o brand, mas quando a gente vai para um lado de off, um lado de campanha, por exemplo, a gente pode até entrar nesse assunto agora, saber cada passo, entender como ele se desdobra, vai fazer a diferença para atingir o objetivo. Basicamente, Reinaldo. Isso é bem importante, né? Porque eu não sei, às vezes eu penso nisso, o que poderia acontecer para melhorar. Mas a difusão da informação faz isso, né? Muitas vezes tem um cara que, sei lá, ele é formado em publicidade, mas trabalhou em algum lugar? Não. Mas ele tem um curso lá que vendeu 100 mil unidades desse curso e o cara tem uma exposição muito grande. Mas lembre-se, e anota isso, tá? Exposição não é credibilidade. Às vezes o cara tem, sei lá, 10 milhões de seguidores no Instagram, nada contra quem não tem experiência, tá? Tem gente que consegue trabalhar muito bem no teórico, não é isso. Mas ele não vivenciou na prática e ele pega teorias e ele transforma teorias sem aplicação metodológica. E aí é muito importante que é a diferença entre informação e conhecimento, né? Informação, você aprende sobre coisas diferentes, né? Seja de maneira
seja pela audição, pela leitura, pelo tato, enfim, formas diferentes. Conhecimento é vivendo, é no dia a dia, é você pegar aquela informação que você teve e desdobrá-la, e vivê-la, e viver, pô, a regra funciona assim, mas como dizia aquele professor, ela ainda tem uma exceção, né? Algum caso específico, você conseguir, né, ter o discernimento e a noção de que tem situações que você vai ter que ter experiência para resolver e não necessariamente teoria. Eu acho que esse é o grande conflito aí. E às vezes a pessoa tem exposição, tá? O Reinaldo foi muito bem, só que ela não se garante porque ela tem informação relevante. Ela se garante porque ela sabe vender. Mas aí... E às vezes pode estar vendendo fumaça só. Esse é o grande problema. Cara, o maior problema da humanidade é a pessoa despreparada com iniciativa, cara. Isso aí. Tipo assim, todo mundo tem seu lugar ao mercado, todo mundo tem seu lugar ao sol. Só que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, você falar que... Eu já vi cursos, tá? De caras famosos, que eu não vou citar nomes, porque eu não quero ser processado, não. Hein? De caras famosos falando que arquétipo, persona e público-alvo é perfumaria. Coincidentemente, eu também já fiz esse curso. O cara é famoso mesmo. E não é perfumaria, gente. Com todo respeito aqui, a teoria da parte dos arquétipos tem mais de 100 anos de existência, sabe? Antes o Jung, que foi discípulo do Freud, antes do Freud desenvolver isso, ele fez medicina. E antes de ser médico, tem toda uma bagagem filosófica do Ocidente para desembocar nisso. Não é achismo, tá? Não é achismo. Funciona de fato. Só que às vezes também eu acho que essa venda de fumaça, ela tá tocando numa dor, né, Reinaldo? Que é uma ansiedade em querer resultado, sem entender que precisa de um profissional adequado para isso. E um preconceito com a área. Não, você gosta de escrever? Eu mesmo resolvo, eu faço. O ChatGPT faz pra nós. Aí tem um problema também. Então, assim, tem essa percepção. E você entrou num ponto muito legal aí. O ChatGPT veio para auxiliar, para facilitar. E a gente podia pensar aqui como que era o processo criativo antes e depois desse auxílio, né? Porque assim, agilizou muito, deu velocidade, dá para filtrar ideias mais rápido, só que tem algumas armadilhas, né? Cara, eu acho que é o seguinte, não dá pra ir contra, tá? Com certeza não. É burrice. É burrice achar que não vai te ajudar, por exemplo, às vezes num texto mais burocrático, às vezes num SEO, que ajuda pra caramba. Só que você tem que saber fazer sem, saber identificar como sua marca se comporta, conhecer sua marca e lapidar o texto. Isso é muito importante. Basicamente. Porque ele vai te entregar um texto que ele entende que é bom a partir de um prompt seu. Mas ainda assim ele tem um banco de dados que tem alguns critérios, né? Por exemplo, às vezes ele tem um critério muito rebuscado, às vezes ele tem um critério com muitas sentenças negativas, então a gente tem que peneirar, né, tudo que ele passa pra gente pra entender como agir depois. E, assim, não descartem a credibilidade de um dicionário. Eu acho que isso é muito importante aí. Eu acho muito problemático o fato de que muitos textos estão sendo produzidos sem fontes confiáveis. Isso é uma coisa que entra na parte do jornalismo. Fonte voz da consciência, né? Fonte ChatGPT, fonte Bard. Aí ele vai pegar a fonte, aí você questiona a fonte, não sei lá. Isso de números, e também quando a gente vai falar em pessoas viciadas em escreverem com inteligência artificial, não consegue encontrar números para dar credibilidade ao seu texto. Aí a gente tem um ponto. Né? Como é que a gente se respalda para poder mostrar que o trabalho funciona de fato. Por que ele funciona? Eu acho muito interessante não só os números do texto, mas os números da história. Você citou o Eugênio Mohallen. Fora a genialidade dele, que a gente já falou e dispensa comentários, pouco a gente sabe, ele é um dos caras responsáveis por popularizar de maneira tão precisa Havaianas. Né? E o slogan que é genial, né? Todo mundo usa. Recusa imitações. Cara, quando a gente fala da criação de slogans, né? Cara,
Slogan é lindo. É uma coisa maravilhosa. É genial. Tipo, quando os slogans são frases marcantes que a gente utiliza ou em campanhas ou em marcas e coisas do tipo. E são coisas que tem que ser único. E fixam na cabeça das pessoas. Pô, e é muito gostoso trabalhar com slogan, né? Ah, é. E tipo, quando a gente fala disso, olha o tanto de coisa que a gente tá falando, cara. A gente tá falando há quanto tempo? 1 hora, Ricardo? Quase, Ricardo. 40 minutos falando sobre coisas e a gente não está pautado. Por trás das câmeras tem o Ricardo Lima, que é o nosso... É o mago dos botões eletrônicos. É o nosso mago aqui, é o que faz acontecer o podcast com muito profissionalismo. Mas é importante isso que a redação move, velho. A redação move a produção. A redação é o pontapé inicial, a redação vai ser a defesa, a redação vai ser construção. E lembrando que está pautada em credibilidade de Kotler, começa no marketing, né? E é importante dizer isso, que tem muita gente que está começando na área, não sabe nem o que é marketing, publicidade e propaganda. Pô, isso é importante, tá? Se você acha que é tudo a mesma coisa, vamos lá separar. Marketing vai ser tudo que é estrutural da empresa. Por exemplo, ali vai estar dentro o preço, o produto, a praça e a promoção. A publicidade é só a promoção, só esse P, tá? Então, quando você está fazendo a exposição de marcas, você está trabalhando só com a publicidade. A propaganda vem da etimologia da palavra propagar, ou seja, propagar ideias sem um objetivo tão financeiro. Por exemplo, quando, sei lá, uma marca como a Volkswagen fazer algo sobre você tomar cuidado no trânsito, sabe? Conscientização, esse tipo de coisa. Você está propagando uma ideia. É lógico que por trás tem a assinatura da marca. De que aquele carro é seguro, de que, né? Tem inconscientemente, você está dizendo que aquela marca se preocupa com a segurança, que aquele carro vai ser seguro. E o marketing digital, ele deixa tudo muito confuso, porque quando a gente fala de site, o site já é a praça, né? Que vai ser um e-commerce. Você tá ali. Porque aí você começa a confundir as coisas. Mas esses termos, essas teorias precisam estar bem separadas na cabeça das pessoas. Eu acho interessante isso que você falou, de separar as coisas. E mais do que isso, de tomar cuidado para não resumir tudo isso de maneira apressada. Porque o marketing engloba tudo. E a gente vive uma era de marketing digital muito forte, né? A gente saiu da 4ª revolução industrial e tá indo para a 5ª, né? Que é a da inteligência artificial. Então a gente tem agora um novo desafio, né? Uma computação que está mudando também, está caminhando para ser quântica. Eu não sei qual vai ser o efeito disso, quantidade de informação. Então, cada vez mais o critério para saber o que é importante, relevante, o que funciona de informação é indispensável. A gente vai pensar aí em coisas que a gente não pensava. Então, por exemplo, eu acho que o Reinaldo vai concordar comigo. Cada vez mais é mais difícil você fazer um job de name ou de slogan, porque muita coisa já foi inventada, né? Então a gente tá sempre se renovando, se reinventando. Discordo muito, cara. Você acha? Pô, eu acho mais difícil. Não. Eu vou concordar com... A gente brinca com etimologia, a gente brinca com o Guilherme Sebastião nesse caso. Acho mais difícil, porque já foi muita coisa criada, Reinaldo. Ah, foi, mas aí você chega num ponto, você fala, pô, que legal, aí você vai ver, ih, já tem. Ah, não, eu discordo. Eu acho que assim, quando a gente cria nomes e coisas do tipo, se alguém já criou, a gente não saiu da primeira idade. Se alguém já criou, a gente pode ter ido um pouquinho mais pra lá. Não, se alguém já criou e bateu... Por exemplo, a gente vai entrar num processo de name. Eu e você deu o mesmo nome, o nome tá ruim. É porque os dois tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Se as pessoas tiveram a mesma ideia, o mesmo slogan, então, que são frases compostas, tá ruim, tá genérico. Provavelmente a gente já ouviu, já pensou nisso em algum outro momento da vida. Mas não significa que toda essa estrutura vai ser jogada fora. Bom, a gente tava quase se tretando aqui, brincadeiras à parte, sobre ser mais fácil ou mais difícil criar as coisas com um mundo onde as criações já existem. Você falou que acha que é mais fácil. Porque se pessoas pensaram, então, ao mesmo tempo, já não é tão bom. A gente descarta ideias já pensadas, né? É uma boa. Porque... Acho que eu falei mais difícil no sentido de ser mais custoso, de demorar um pouco mais. Por exemplo, antigamente... Você lembra, né? Não, eu não lembro. Mas, por exemplo,
Os nomes mais, tipo até resumo do negócio funcionava, né? Banco do Brasil, É, Folha de São Paulo. o estado de São Paulo. São nomes que você para pra Tem pensar. um nome que acho que marca uma revolução de nomes aqui no Brasil, percepção minha, que parece muito óbvio pra gente hoje, mas que para a época eu acho que foi capital. Rede Globo. Porque Globo, a expressão pra Terra, pro globo terrestre, e era um momento ali pré-globalização, vamos dizer assim, Guerra Fria, aquela coisa toda. Ó, os caras tão inteligentes nesse podcast aqui, quem vê pensa. Mas o fato é que assim, hoje em dia não dá pra você pensar em Rede Globo de novo, né? Já foi pensado. Mas você pode desdobrar outras coisas, por exemplo, né, Reinaldo? Cara, tipo, vamos lá. Eu gosto disso, tá? Eu tô vendo. Eu vou citar 2 nomes de marcas que eu acho muito criativas, tá? O primeiro é o iFood, né? Que ele tem o i de internet, digital e tudo mais, e ele traz o iFood. Mas esse também é de A e de eu, né? Calma. É genial. Aí veio uma empresa de Maringá e fez o Ai Que Fome. Pô, genial demais. Quem fez esse name, parabéns, cara. Que é muito legal. Porque primeiro que a gente pega um nicho do iFood que é para trabalhar com cidades menores, né? Que é o Ai Que Fome. E essa forma de trabalhar e mudou, né? Não é só o I de ai, é o ai mesmo, né? É. Tá uma brincadeira. Ai que fome, pô. Ai que fome, eu vou pedir alguma coisa. É tipo o Mac em português, né? Aportuguesado, né? Mac, né? M-E, acento agudo, Q-U-I. É uma estratégia de gerar conexão também, né? Se você for pensar com o seu público. Sim. E é um jeito de desdobrar. Um jeito de desdobrar. E eu acho que é importante, por exemplo, existem profissionais que não conseguem admirar outros profissionais. Isso eu acho um erro absurdo, né? A gente tem que olhar jobs bem feitos e falar, pô, que legal isso daqui, cara. Diferente. Transcendeu. Ó, uma ideia de 2 prudentinos que hoje não estão nem no Brasil mais, né? O João Corazzo e o Bruno Reis. Aquela campanha da Brahma, do Bramosidade. loiro cremoso. Virou corte de cabelo, pô. E isso é uma coisa muito legal. Porque isso foi que ano, você lembra? 2019, Cara, mais ou menos? eu tava no festival de criação quando eles ganharam lá. Mas eu não lembro que ano foi. Porque eu me lembro que naquela época, anos antes disso... Os meninos são bons, tá? São bons. E o Bruno Corazza, falando em redação Bruno Reis e publicitária. o Corazzo. Bruno Reis. Bruno Corazzo foi boa, viu? Pô, é a mistura. É a né, mistura. O Adriano Sato é muito bom redator também. A gente tem nomes... Rafael Lucas, cara. Da Oliver. Da Oliver hoje. A gente tem nomes muito bons, cara, da redação aqui, velho. Isso aí me lembrou uma coisa, essa história do corte de cabelo que englobou toda a campanha aí da Brahma. Porque eu lembro um pouco depois daquela música Ale, Leque, 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 não sei se você lembra. Sei. Começaram a surgir uns cortes de cabelo de barbearias da comunidade, mais da periferia, inusitados, ousados, atrevidos. Atrevido. Muito diferentes mesmo. E aí, esse corte do loiro cremoso, que foi inclusive popularizado pelos jogadores de futebol, o famoso King Naldo, por exemplo, fez ele, Reinaldo que jogava no São Paulo, seu xará, tem um pouco disso, né, de olhar pra cultura fora da elite, né, e trazer essa característica, né. Em comunicação a gente chama isso de teoria hipodérmica, né, você pega a cultura do povo e reaplica nela mesmo. Então, assim, tem esse lado, eu acho que essa é uma lição que vale a pena ser pensado. Claro que tem marcas e marcas, tem marcas que não vão dialogar tanto assim com esse tipo de público, por exemplo. Mas vale a pena pensar. O que da nossa cultura é tão forte que gera conexão? Cara, eu acho muito importante isso que você tá falando. Quem não conhece da parte de redação acha que é só sentar e sair uma coisa criativa. Olha que coisa criativa, linda e maravilhosa. Mas, na verdade, existe um processo de input e output, né? Que input é a busca de referências. Você tá trabalhando o que você consome, aquilo que você lê, aquilo que você assiste, quem você vive, com quem você convive. Isso é tudo que vai entrando no seu cérebro. Já output é quando você solta. É impossível você
ser um bom redator sem boas referências. Não existe. O Lavoisier falava, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Isso faz muito sentido. A gente é influenciado, a gente estuda, a gente aprende de maneira, às vezes, inconsciente. E algo muito legal. Quando você começa a ter esse contato mais técnico com as coisas, você começa a assistir, por exemplo, séries, filmes, documentários, com outro olhar. Eu acho que você passa por essa experiência também. Gente, claro que eu fui ver Wolverine e Deadpool como um fã da Marvel, da cultura pop. E achei maravilhosa uma referência com a música do Backstreet Boys numa cena de luta lá. Genial. Só que assim, a gente olha também pro enquadramento, pro roteiro. Que eu não assisti ainda, velho. Não assistiu ainda? Não vou dar spoiler pra você então, não. Não, mas assim, nem pra pessoal, e nem pra eles que não viram ainda. Mas assim, é muito interessante como a sua mentalidade muda. A diversão que é por si só o foco naquele momento, ela te dá insights. Ela te faz pensar de jeito diferente. Agora você imagina, por exemplo, uma empresa igual a Marvel. Marvel Studios, tem a Marvel nos quadrinhos, tem as animações, universos estão todos interligados hoje em dia. Anos de história, décadas, vários personagens, processos de name cara, gigantesco. E os caras ainda conseguem criar. E é engraçado que, tipo, a redação tem tantas coisas, né? Isso daí que você tá falando de intertexto, né? Que é trazer uma referência de fora. Intertextualidade, eu lembrei de uma coisa aqui. Uma das campanhas premiadas nossas, que a gente tem um bronze no Fast Digital, o mote dela é Hoje é dia de cultura, baby, da cultura inglesa, né? Que é da... Cristiano Torlone, como que é? Hoje é de cultura, bebê. Hoje é dia de rock, bebê. Dia de rock, bebê, verdade. É um intertexto, né? Que eu lembro quando eu pensei nisso. E aí, tipo, você pega o slogan dela, é bem sucinto, agora vai. Por que agora? E às vezes é tipo uma coisa que complementa, né? E é interessante isso no processo criativo, que as coisas vão mudando. Antes chamavam mote de selo, aí depois agora querem chamar só de título com símbolo, enfim. Mas é a mesma coisa. Vai mudando, a gente muda os nomes, mas permanecem algumas coisas. Isso aí, Mas eu tenho raiva quando falam criativo de peças, cara. Por quê? Pô, não é criativo, é uma arte, né, cara? Eu tô fazendo meu criativo. É um desabafo. É uma arte mesmo, né? Se eu for ver de fato. Ou lâmina, né? O lâmina. A gente pensando sobre também. isso, você falou de intertextualidade, né? Que é você fazer uma referência a algo, né? De um jeito diferente. Eu não consigo deixar de pensar no impacto que os memes têm hoje em dia no nosso trabalho, né? Porque muita da criatividade dos nossos dias passa pelo que viraliza na internet. Mas é importante. Não é uma regra, não é sempre, mas a gente tem que saber peneirar isso. Mas é uma cultura que a gente tem que dialogar. Você não pode viver com viral, mas o viral faz parte, né? Com certeza. Por exemplo, tem marca que quer trabalhar só com Reels, com brincadeirinha e tudo mais, e às vezes não faz parte da composição, não é coerente do que a sua marca quer passar, né? Precisaria de conteúdo sólido no caso desse, por exemplo, né? Tudo depende, né? Por exemplo, eu não imagino um Santander fazendo uma dancinha do TikTok, sabe? Eu acho que sai da linguagem sólida, né? Combina com a Coca-Cola, por exemplo, mas não com coisas mais sólidas. Né? Eu poderia falar que se fosse um selo jovem com alguma... Você criar uma submarca, talvez? Um subproduto? Um desmembramento específico, ok, mas no caso do principal, eu não consigo achar também que rola também. Eu vejo muito, eu até queria falar com você sobre isso, ficando nesse assunto, mas sem sair tanto. Os times de futebol no Brasil, eles são marcas muito fortes, né? E eles se comunicam tanto na rede social quanto em mídias off. E aí a gente tinha começado a conversa falando de brand, aquela coisa toda, da essência da marca. E a gente vê que o branding tá ali antes da discussão sobre ele existir, de fato, né? Ou que a gente sistematizou, vamos dizer assim. O quanto que tá antenado com a cultura de massa é importante também, Reinaldo. Porque, assim, não é só uma discussão intelectual que a gente faz, né? Olhar pro nosso público, olhar pro nosso país, né? Você falou do alemão aguado. Eu acho que isso foi perfeito.
A gente é um país de miscigenação, cara. A gente é um país com indígena, com... Eu sou aguado, então eu posso falar, né? Ele tem lugar de fala pra isso, tá, pessoal? São branquela aguado, então eu posso falar. Eu acho que é importante, cara, você pensar pra quem você tá comunicando, né? Antes, eu vou até falar, tipo, hoje no processo, né, da Camille, que eu treino ela, que a partir de semana que vem ela tá na produção de fato. Conhecida como filha do Reinaldo e minha sobrinha eternamente. Eu tava falando algo a respeito pra ela, que era um SEO da Jopanas, que é uma empresa que a gente trabalha, que no Instagram tem uma linguagem mais brincalhona e tudo mais. Divertida. Não chega a ser bobo da corte, tá? Se a gente tá falando de arquétipos especificamente, mas é próximo. É mais um cara comum, mas com um bobo da corte de secundário, tá? Com bom humor. Um tom verbal nessa linha. Só que pro SEO, como era um conteúdo específico de revenda de salgados congelados, a gente tem que pensar muito bem quem vai receber essa mensagem. Então não dá para você escrever de forma tão amistosa, entende? Então você pensa primeiro no seu público e existe o arquétipo tom verbal que é reboco. Mas antes dele existe a persona que vai receber essa mensagem, né? E essa pessoa, no caso, por exemplo, seria algum dono de supermercado, algum gerente. Que vai entender esse assunto. E ele quer uma linguagem é uma séria, conversa né? profissional, porque Sim. precisa de credibilidade. Pô, esse salgado aqui vai fazer parte. Eu preciso entender o porquê que ele é tão importante. Essa percepção do... Por isso que eu falo, a gente vai para vários cantos, mas a gente vai voltar sempre pro público-alvo. E pra persona. Eu até entendo que a internet contribuiu um pouco para isso, porque apesar do fenômeno das bolhas ter seu efeito negativo, inclusive na sociedade, quando a gente olha que diferentes bolhas se comunicam diferente, tem gírias diferentes e tem influencers específicos diferentes, a gente começa a reparar que aquela conversa da tribo urbana virou uma tribo digital. Sim. Cara, eu acho... já tá dando 1 hora já, né? Acho que é bom a gente já... Senão daqui a pouco vai ficar 3 horas. Vou bater na porta e falar, rapaz, vocês só não conversam? Trabalha, só conversa. Mas agora falando sério, antes de finalizar isso, é importante a gente saber a parte teórica de coisas, né? Porque persona e arquétipo muitas vezes se confundem, né? Porque as pessoas falam de personificação do teatro, né? A persona do teatro, que geralmente é a personalidade, e as pessoas confundem isso com a publicidade, com o marketing, né? Deixar claro, quando um ator tá interpretando alguém, ele tá fazendo aquela persona. Isso é em teatro, tá? Quando uma marca se posiciona, é o arquétipo, entende? E a persona é quem vai... A personificação de quem vai receber a mensagem. Ou seja, quem tá recebendo... Vamos personificar aqui do nosso podcast. É um empresário de, talvez, decisor de compra de 30, 45 anos, que tem uma empresa de um porte ok, nível Brasil poderia ser. Isso é uma personificação, é a persona. Já o arquétipo é o emissor. Eu tenho meu arquétipo. O Matheus tem o arquétipo dele. E aí, O Ricardo tem o dele. O Ricardo tem o dele. E cada um vai ter seu tom verbal dentro desse arquétipo, né? Então é importante essas coisas ficarem claras. E a gente entende disso, tá? Isso é interessante, Reinaldo, porque nem sempre, porque a gente tem esse tom verbal, porque a gente tem esse arquétipo, a vida toda, que ele tem que permanecer assim, né? O rebrand aí entra de um jeito na ferida, né? Cara, e o rebranding de marcas e de pessoas também, ele é feito de acordo com a necessidade, não necessariamente com coisas do tipo, eu quero. Não. Todo mundo quer ser herói, né? Isso que é verdade. O arquétipo que todo mundo persegue é o herói, mano. Sou o herói. E tem que tomar cuidado pra não se perder nele, né? Mas não, na verdade, o herói é difícil. Difícil. Quando você vai olhar pra uma história muito bem feita, pra um livro, por exemplo, vamos usar um autor que você gosta tanto, Stephen King. Cara, tem livros que tem mais de um herói, tem outros que tem menos, mas tem livros que tem um protagonista e ele funciona daquele jeito. Ele tem uma jornada, que é a jornada do herói que a gente fala. E é assim. E o outro, por exemplo, a história do Rei Arthur. Ele é claramente um herói, mas tem um mago ali, sabe? Tem o anti-herói, que é o Mordred, é assim que fala, não lembro de cabeça. Então você tem elementos ali que funcionam cada um do seu jeito e com a sua personalidade. Tentar copiar os outros, às vezes, é um problema.
Não só como pessoa, mas como marca também, né, Reinaldo? Cara, a gente usa o arquétipo como base, tá? Mas o tom verbal é que vai definir isso. Por exemplo, a gente vai colocar, vamos pegar as definições do arquétipo do herói, vai ser 100% assim, vai ter recaídas, vai ter alguém pra construir isso. Não, cara, depende. É tudo muito construtivo, eu diria. Ele é um Tudo reboco. muito construtivo. Sim, porque a gente não vai seguir ao pé da letra. Por exemplo, uma marca vai ter o seu, como que ele chama? O mentor? Não, nem sempre, cara. Tudo depende. E Mas essa, é bom você saber a teoria. e essa construção pode ser fluida, né? Pode ser volátil. Pode, lógico que pode, tudo depende. Por exemplo, se tiver um informe de falecimento, você vai usar o tom do bombo da corte, pô. Nunca. Nunca, né? Entende? É impossível. Tipo, ai, que legalzinho, fulano morreu. É até de mau tom você falar isso. Eu lembro que uma empresa. Mas cuidado com isso, né? Uma empresa desse setor tinha um spot tocando numa rádio daqui de Prudente. E o tom de voz do locutor, gravado para aquilo, era em tom alegre. Eu sei que não era falando sobre falecimento, era sobre os serviços que essa empresa oferece. Falando aqui agora com uma pessoa que trabalhou em rádio. O tom correto ali era um tom amigável. Você entende? Um problema de ruído que deveria ter sido passado na produção do spot, por exemplo, que tinha que vir antes do texto, e que no texto seria pensado o que seria escrito e como seria falado. Uhum. Então, assim, parece pequeno, mas gera um ruído na cabeça de quem ouve. Cara, mas eu só consigo pensar que isso daí são coisas apressadas, feitas na coxa. Em cima da hora ali. É. Você quer ver uma coisa? Um assunto pra gente terminar esse tópico e talvez se encaminhar pro final. A gente não tem muito costume de ver aqui, por exemplo, na nossa região ou na nossa cidade, propagandas de, sei lá, barbearias numa rádio. Porque quando você pensa em cabelo é algo muito visual. Acho que você concorda comigo. Só que aí, é aí que tá. Você pode contar uma história. Você não precisa fazer uma propaganda tradicional, rígida, falando de preço ou de alguma coisa do gênero. Você pode partir para um storytelling do cara que chegou em casa e a mulher achou que o corte ficou legal, sabe? Cara, mas vai naquilo. Muitas vezes, principalmente falando de interior, né? É, lógico que existem exceções, tá? A gente nunca pode falar de regra, né? Mas muitas vezes só quer um texto informativo com uma música de fundo, né? Mata a narrativa, cara. Mata a narrativa. Esse é o grande problema, porque o que vai seduzir uma pessoa que não tá vendo um produto que é consumido pela estética é a narrativa. Aí eu vou te falar até um problema, né? Que muitas vezes muitas vezes a rádio vende pra empresa e já quer fazer o texto dela, e o texto, e tipo, não Isso que é passa legal, pela passa por uma publicidade. agência. É, não passa pelo publicidade. Com todo respeito a quem faz, tá? Tipo, todo respeito do mundo. O trabalho de radialista é muito bom, mas muitas vezes é um texto burocrático e sei lá, falta vida. Poderia sair um pouquinho do óbvio, né, assim. Ah, cara, liga a rádio aí. Só liga. Você São vai os ouvir- mesmos textos. Sim, mesmos por textos. exemplo, vamos falar exemplo aqui, como seria um spot aqui da Oxygen Web nesse formato. Agência digital há 15 anos. 15 anos. 15 anos de Presidente Prudente, a Oxygen Web trabalha para inovar a comunicação no setor digital. Entre em contato É. pelo blá, blá, blá. Isso parece muito mais um call to action final de algum tipo de texto do que um spot de rádio. É, cara, um começo fala da história da empresa, o que ela oferece e finaliza. Isso é muito pobre, E cara. a falta de conhecimento, sabe por quê? Durante a pandemia, isso é um dado oficial, 80% da audiência no horário comercial estava em rádio. E quando eu falo audiência, eu falo de mídia off, incluindo rádio e televisão. Tô falando das 8 da manhã às 6 da tarde, aquele horário que você tá trabalhando, tá pegando o ônibus, pra quem tá em São Paulo tá no metrô também, ou pegando um trem, enfim. Cara, o cara que tá no carro, talvez o motorista de aplicativo, ou até os mais tradicionais, são os maiores ouvintes, e tem as pessoas que trabalham em empresas que você não pode ficar assistindo nada, tipo um cara que trabalha numa farmácia de manipulação, tá fazendo, né, o trabalho químico dele, mas ele tá ouvindo uma rádio. Se ele ouve o dia inteiro, ele tá ouvindo várias mensagens. Elas estão competindo entre si, mesmo sendo de nichos diferentes, e com a atenção da pessoa. E no rádio tem uma lição muito legal, né? Que tem o cara que escuta, tem o cara que ouve e tem o cara que presta atenção, né? A seleção intencionada, que um glorioso professor ensinou pra gente também. Então, assim, o cara que tá ali,
ele precisa ser tirado da zona de conforto dele de ouvir aquilo como um ruído de fundo. Tem que dar um choque. Eu entendo que tem propostas mais agressivas. Vender, ok. Mas dá pra sair um pouquinho. Cara, é muita coisa. As pessoas esquecem o funil, né? Tipo, quer só vender e. Não é tão fácil assim, cara. Se você não faz a sua jornada, você tá esperando, sei lá, um milagre. Eu diria isso, quase. Exato. E saber o que você vai vender também, né? Porque por exemplo, você tem muitos produtos. Você vai querer falar todos em 30 segundos, isso é meio complicado. Não, você quer. É tipo propaganda de genérico, sabe? Você quer falar quem é a empresa, o que ela oferece, o que ela faz e qual o desconto. É só amanhã, vem. Tipo. É só isso. Cara, assim, então tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, beleza, existe a técnica, existe por exemplo, existe a aprovação do cliente, tem que ter uma boa defesa também, que entra o papel do atendimento também, né, de tentar ser uma esponja para defender o nosso trabalho, né? Mas eu diria que, de fato, a redação publicitária, já partindo para o final, ela move as coisas, né? Você falou de móvel, viu um exemplo final pra gente encerrar? Todo mundo acha que o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, é um livro. É uma publicidade. É uma publicidade, uma campanha pra quê, Reinaldo? Conta pra gente. É o do Biotônico Fontoura, né? Isso. Que era o Jeca Tatuzinho e tinha toda uma história, uma narrativa de que ele tinha muito bicho do pé, né? Isso é bem do interior, pra você que não conhece, né? Monteiro Lobato era um ótimo redator publicitário, apesar dos problemas que as obras têm por ser um efeito do tempo onde ele estava. Não. Até dele também, de fato. São problemas pessoais dele com apelo ao nazismo, né? Teve uma coisa assim também na época, né? Sim, ele tinha envolvimento. Comprovadamente, mas apesar disso, é difícil, né, separar a obra do... Difícil. A obra do como fala? Quem é a pessoa... A criatura do criador. Isso. Até a J.K. Rowling tá passando por isso recentemente também, mas, né? enfim, cada um e... Quem sou eu pra julgar, né? Mas, enfim... Ele nem tá aqui mais. O Jeca Tatu tinha uma narrativa que ele tinha bicho de pé e que ele tinha a barriga... Chamava barriga de verme, né? Todas essas coisas que... Até o termo barriga de verme e bicho de pé foram caracterizados a partir disso, né? Ele criou termos que hoje a gente conhece, que sabe. A importância. Cara, é muito legal isso, né? Por exemplo... E tá chamando atenção pra um público, né? Um público que tá talvez estava numa situação rural, por exemplo, que tava deslocado da cidade, num tempo onde a gente não tem as facilidades que tem hoje, né? Agora você falou disso, leia o livro Razão e Sensibilidade no Texto Publicitário, do Caracosa? Esqueci o nome, é um redator muito bom também, cara. Eu vou até ver aqui. E o name desse livro é genial, né? Porque é uma referência a Jane Austen, né? Que é um livro da Jane Austen, não é? Razão e Sensibilidade também. Outro livro importante, né? Do Zeca Martins, que é outro redator publicitário brilhante. Redação Publicitária na Prática, eu acho que é. Sim. Um livro muito bom também, que não é sobre redação publicitária, mas auxilia para a construção do discurso. As 38 Formas de Vencer um Debate, do Arthur Schopenhauer, vale. E o do mestre, do Reinaldo, o nosso queridíssimo Stephen King. Sobre a escrita? Sobre a escrita. É um livro genial. Eu acho que, assim, literatura também tem um papel importante. Como, né? Eu fiz... Cara, a minha pós em literatura brasileira me ajudou muito na publicidade também. Assim como as produções dos meus livros, né? Dá um pulo na Amazon, compra meus livros. Tem que ter, né? Tem que vender o jabá. Pô, sacanagem. Mas, gente, eu acho que tá tendo até o break da agência, a gente tá perdendo aqui. Que começou agora. A gente não parou de falar mais. A gente fala, hein? Mas, gente, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Comente aqui. Eu amo redação publicitária aqui embaixo, tá? É igual os podcasts faz, né? Curte o vídeo. Compartilha. Manda pro seu amigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Curte a página da Oxygen Web. Siga no Instagram também, né? Siga no Instagram. @OxygenWeb, tá lá. O Hub também.
o Hub, o O2 Hub, que é um trabalho muito legal que é feito aqui na agência. E é isso, eu acho que, cara, eu não ia parar de falar nunca, porque é uma profissão que eu sou formado em jornalismo, mas que eu aprendi a amar com o passar do tempo, né? Foi uma oportunidade, não foi uma coisa que surgiu... Ah, eu sempre quis ser redator publicitário. Não, as coisas foram acontecendo. Comecei com SEO lá em 2011, trabalhando para uma agência de São Paulo. Depois trabalhei em agências daqui. Fiz estágio na TV da faculdade, na rádio. Trabalhei depois em outras agências, sempre com muita entusiasmo pela área. E hoje em dia é uma profissão que eu gosto muito. E quem pretende seguir carreira pode investir, que tem mercado. Às vezes, como um bom texto, a sua carreira seguiu os caminhos que ela tinha naquele momento, né? E deu certo. Eu acho que assim, eu acho que o Matheus trabalha menos tempo na área, mas que trabalhou no jornalismo, no rádio, sabe que a Assessoria de comunicação é imprensa. bem abrangente. Então é isso, gente. Eu acho que é isso, né, Fechou? Matheus? Acho que sim. Então fechou. Valeu, gente. Valeu, galera. Até a próxima.